Bom dia, meu povo. A graça e a paz de Jesus a todos. Sejam bem-vindos aí. Começar nosso culto nessa manhã. Só esperar a turma chegar. Quando todos chegarem, a gente vai estar iniciando. Tá bom? A presença de Deus é o maior presente que a gente pode ter na nossa vida. Aleluia. Vamos orar. Vamos buscar a face do Eterno nessa manhã. Que Ele traga direção à nossa vida, que Ele venha falar ao nosso coração através de Sua palavra. Vamos orar ao Senhor nesse momento, buscar a face dEle. Senhor, nós estamos gratos por essa manhã, por estarmos em Tua presença, porque não há lugar melhor para se estar do que aos Teus pés, buscando a Tua face. Nessa manhã nós entregamos esse culto, essa live em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor alcance cada coração daqueles que estarão aqui, Senhor, assistindo, ouvindo a Tua palavra. Que a mão do Senhor possa se mover sobre cada um, Senhor. Que a Tua graça possa estar nos corações, Senhor. Que o Senhor possa visitar, Senhor, nesse momento, Senhor. Que a Tua graça possa alcançar cada vida, Senhor, no nome de Jesus. Oramos pela nossa nação, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso presidente, abençoe os ministros que trabalham com ele. Senhor, que o Senhor abençoe cada governador, Senhor. Cada deputado federal, cada deputado estadual, Senhor. Senhor, que Tu abençoes cada vereador, Senhor. Senhor, que o Senhor visite, Senhor, cada ministério do Brasil nesse momento, Senhor. O ministro da Saúde, Senhor. Que Tu abençoes. Cuida dele nessa hora, Senhor, dá clareza, Senhor. O ministro da Economia, Senhor. Senhor, que Tu possas visitar, Senhor. Ó Pai, que a ação do Senhor venha em nosso favor, que a Tua mão socorra a nação brasileira, que a Tua bênção esteja sobre o nosso país, Senhor. Venha socorrer a economia do nosso país, a saúde do nosso país, Senhor. Ó Pai, quantas pessoas estão sendo vitimizadas, Senhor, por esse vírus, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça esteja alcançando, Senhor, que a Tua mão esteja alcançando. Pai, em nome de Jesus, que o milagre do Senhor aconteça na nação brasileira. Ó Pai, Senhor, abençoa os cientistas, Senhor, que eles possam descobrir logo essa vacina, Pai, contra esse vírus, para brecar esse vírus de alguma forma, Senhor. Dá sabedoria, dá o dom da ciência aos cientistas, Senhor. O dom da sabedoria, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Senhor, eu oro agora, Senhor, por cada médico, por cada funcionário, Senhor, cada profissional da saúde que coloca a sua vida em risco ao cuidar, Senhor, das pessoas que são vítimas desse vírus, Senhor. Pai, que Tu possas proteger cada médico, cada profissional da saúde. Que o Senhor abençoe nesse momento, Pai. Também oramos, Senhor, por cada igreja, Senhor. As igrejas que estão fechadas, pessoas que estão nas suas casas, desejosas de estarem no ajuntamento, mas impossibilitadas. Eu oro para que o Senhor abençoe, Senhor, cada pastor, cada live que os pastores estão fazendo por esse canto do Brasil. Que o Senhor dê a nós, pastores, palavra de saúde ali, Senhor, em Coríntios, que haja sobre nós palavras de conhecimento, Senhor, discernimento de espírito. Nos ajude a discernir o tempo em que estamos vivendo, Senhor, e orientar o Teu rebanho, a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, mesmo que através da internet, mas que a gente possa ser pastores que orientam, que discernem o tempo, que discernem o que está acontecendo. Que o Senhor nos dê um ministério de fato profético, no sentido de entender o tempo em que vivemos e de direcionar o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, abençoa cada lar, cada casa onde essa palavra vai chegar, onde essa live vai chegar. Que a bênção do Senhor alcance o lar. Abençoe agora, Senhor, aquele lar, aquele chefe de família que está desempregado, contando com um milagre, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, Pai, um milagre na vida, Senhor, desse chefe de família, dessa mulher de família.
Ó, Pai, que está desempregada, que está desempregado, Senhor, nesse momento tão difícil, que o Senhor possa socorrer cada lar, cada casa, cada família. Nos ajuda como cristãos, nós que ainda temos os nossos empregos, estamos bem ainda, que a gente possa repartir, que a gente possa ser solidário. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos aí, irmão Lau, que entrou depois aí, que a gente já tinha começado, Diaconisa Palmira, irmã Aline. Deus abençoe a vida de vocês. Henrique, meu cunhado, Deus abençoe. Presbítero Wagner, Deus abençoe, presbítero Wagner. Você tá melhor, meu querido? Temos orado pelo irmão. Fala aí com a gente, presbítero Wagner. Temos orado por você, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Irmã Fátima, Deus abençoe sua vida, irmã Fátima. A todas as irmãs aqui presentes nesse momento, um feliz Dia das Mães. Que Deus possa abençoar a vida de vocês nesse momento. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês, tá bom? Eu queria ministrar uma palavra de Deus ao nosso coração nessa manhã. E essa palavra se encontra lá no primeiro livro de Samuel. É o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que conta a história de uma mulher, uma mãe. Hoje é o Dia das Mães e eu gostaria de partilhar a história de uma mãe muito conhecida, a mãe do profeta Samuel, profeta, juiz, sacerdote Samuel. Essa mulher que extraordinária. Eu acho a história dessa mulher uma história extraordinária. Ela nos ensina muitas coisas, muitas lições e eu queria meditar com vocês na história dessa mulher. O texto proposto, primeiro o livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar, e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou e, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor,
Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava diante do Senhor. E não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: terá favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã e que a gente possa aprender algumas lições aqui significantes através da vida dessa mãe, uma mulher que sonhava em ser mãe e que teve o seu sonho realizado, que se tornou mãe. Essa história, a história da Ana, é uma história intrigante porque ela nos fala da vida dessa mulher. A vida dessa mulher é marcada pelo sofrimento, pela angústia, pela dor, pela aflição. É uma história marcada por tristezas, é uma história marcada por até o presente momento, até Deus agir na vida dela, era uma história marcada por decepções, era uma história marcada por frustração, porque ela tinha o sonho de ser mãe, mas era estéril e ela não conseguia realizar esse sonho. Era uma história que até o momento parecia uma história de tragédia, uma história de tragédia. Mas essa mãe, essa mulher que quer ser mãe, ela tem a intervenção de Deus na sua vida. Ela recebe um toque de Deus, uma presença de Deus que invade o seu coração e que age em sua vida e que transforma a sua história, que até o momento era uma história de tragédia, numa história de sonhos realizados, numa história de sucesso, numa história abençoada. Essa é a história dela. Ela era estéril, ela era casada com Eucana. Eucana, seu marido, tinha uma outra mulher que se chamava Penina. A Penina tinha filhos, a Ana era estéril. Naquele período, a esterilidade era considerada como uma maldição. Você percebe que a Ana ela diz o seguinte, que ela era uma porque Deus não havia o próprio autor do livro, Samuel, ele atribui essa a Deus, porque no conceito judaico daquele momento, naquele conceito daquele povo, era de que uma pessoa que nasce com uma enfermidade, ela nasce debaixo de uma maldição de Deus. Era uma mulher que carregava esse peso, o peso de ter em sua vida uma maldição, o peso de ter em sua vida não apenas a maldição, mas junto com a maldição de não poder gerar filhos, ela carregava também a maldição de não tê-los, de não poder gerá-lo. Não só o peso da maldição, mas o peso da frustração. E não obstante a isso tudo, também tinha outra mulher do seu marido, a Penina, que tinha filhos e que zombava da sua fé, que fazia chacota dela. E o texto diz que Penina zombava de Ana todas as vezes que Ana ia juntamente com Eucana e com a Penina e os outros filhos a Siló para adorar a Deus. Eles iam pelo menos uma vez no... E quando eles subiam a Siló para adorar, provavelmente não havia um templo ali. Ali foi o lugar onde foi colocada a tenda da congregação. A tenda da congregação, onde ficava a Arca da Aliança, ficava ali em Siló. E nós vemos que eles iam anualmente adorar a Deus.
E todas as vezes que Ana, junto com seu marido, ia para a adoração no templo a Deus ou na tenda da congregação, todas as vezes que eles se deslocavam para lá, aquela mulher ia zombando dela e fazendo dela chacota por tudo isso. Mas a Ana, ela não se dá por vencida diante da frustração, diante do peso da maldição, de se sentir amaldiçoada por Deus, diante do peso da frustração de não gerar filho e diante da zombaria da Penina. Ela não se dá por vencida. O texto nos ensina algo inspirador sobre a vida dessa mulher. E o que o texto nos ensina é sobre a fé dessa mulher. Tem que a Bíblia, quando ela em Hebreus capítulo 11, se você ler depois aí, você pode ler na sua casa. Depois você lê todo o capítulo 11 de Hebreus e você vai entender, vai compreender que o significado da fé ali em Hebreus tem a ver com permanecer. Permanecer em Deus. O significado de ter fé em Deus é de que, não obstante aos problemas, adversidades, as frustrações, as maldições que estavam sobre a vida da Ana, não obstante a isso tudo, apesar disso tudo, ela permanecia crendo em Deus. Porque ela é a casa de Deus. Período em que Deus quase não falava. Se você andar 2 páginas na sua Bíblia, pelo menos na minha Bíblia, são 2 páginas. Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Naquele período em que Ana vivia, a palavra de Deus era muito rara. Não havia quem ouvisse a Deus. E não ouviam pessoas, profetas com quem Deus pudesse transmitir a mensagem a Deus. Não havia como Deus se revelar. Mas mesmo num momento desse de crise, né, pessoal, a crise de lidar com o peso de ser amaldiçoada ou de sentir-se amaldiçoada por Deus, porque não é o fato de ela ser estéril que ela era amaldiçoada, mas era assim que ela cria. Essa era a mentalidade dela e a mentalidade do povo judeu naquele período. Até o período de Jesus, a mentalidade deles era assim: quem nascesse com uma enfermidade estava debaixo da maldição de Deus. Esse era o caso de João capítulo 9, quando eles passam por aquele cego de nascença e os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou? O pai dele, a mãe dele, o avô, o bisavô, o tataravô? Quem pecou para que ele nascesse cego? Ou seja, do período aqui de Ana até o período de Jesus, eles criam que quem nasce com uma enfermidade nasce debaixo de uma maldição. Então Ana carregava esse peso, carregava o peso da frustração de não ser mãe, de não poder gerar um filho. Carregava o peso dos ataques do maligno, porque Penina representa Satanás. A outra mulher, a Penina, representa o inimigo, o acusador, aquele que vem e faz chacota, aquele que quer nos fazer desistir de caminhar com Deus. Mas você vai perceber que Ana continua caminhando com Deus, apesar de tudo isso. E apesar da situação espiritual que Israel vivia, porque Deus não encontrava gente com quem ele pudesse falar. Os sacerdotes tinham corrompido a espiritualidade de Israel. Eles roubavam da oferta. Eles se deitavam com sacerdotisas prostitutas ali na porta. Eles fizeram uma bagunça generalizada na vida espiritual de Israel. E a vida espiritual de Israel estava num caos total. Mas mesmo diante disso, olha o que eu já falei, diante dessas 4 situações que Ana vivia,
o peso de se sentir amaldiçoada, a frustração de não poder gerar filhos, a zombaria e a situação caótica espiritual de Israel, onde Deus não encontrava alguém com quem pudesse falar. Mesmo diante disso tudo, Ana permaneceu indo à casa de Deus. Diante dos dilemas, diante dos problemas, diante da situação caótica, Ana perseverou em seguir a Deus. Porque fé é aquilo que nos faz perseverar em seguir a Deus. E Ana é essa mulher de fé. A fé da Ana está tão ativa, tão firme, que ela persevera em ir à casa do Senhor. Ela persevera em seguir a Deus. E o texto bíblico diz que num dia em que ela subiu à casa de Deus, ela foi até Siló. Esse dia ela estava muito angustiada, muito triste. O seu marido então lhe perguntou: Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos? É óbvio que não. É claro que não. Aquela mulher sonhava em ter um filho. Então ela vai na casa de Deus e o versículo 11 diz assim, versículo 10 e versículo 11 aqui do primeiro livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Derramou a alma diante de Deus. Porque orar é isso, irmão. Orar é quando a gente se derrama. Orar é diferente de rezar, é diferente de falar para o outro. Há orações que são para o outro, né? Aquelas orações cheias de jargões ou cheias de nomes bonitos de Deus, já viu? Altíssimo e soberano, onipotente, religiosa, bem. Não, orar é derramar a alma. Ana ora, Ana se derrama diante de Deus em sinceridade, ela expõe a amargura da sua alma e chorou muito, colocou diante de Deus em oração. E versículo 11 diz, ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. Olha o versículo 12 diz: Ana continuava, permanecia, não parava, não deixava de orar. A fé nos leva a perseverar na oração. Fé é aquilo que te leva a continuar orando, a continuar buscando a Deus. Ana não parou de orar. Ana não desistiu de orar. Ana não deixou a sua alma do jeito que estava. Se a alma estava amargurada, se estava aflita, ela na oração, ela chora muito, coloca diante de Deus, ela persevera na oração. A fé da Ana a levou a perseverar em oração, porque fé é aquilo que nos faz permanecer em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Permanecemos em Deus, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja alimento no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aleluia! Fé é aquilo que nos faz perseverar, permanecer. E a primeira fase da perseverança da Ana é que ela continua perseverando em oração. Nunca deixe de orar, meu irmão. Nunca deixe de orar, nunca deixe de crer. Ontem à noite eu estava lendo a palavra de Deus, estava meditando ali, quando Paulo fala aos Efésios, a igreja de Éfeso, e ele fala sobre a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 10, começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortaleça no Senhor e no poder de Deus, a força no poder de Deus. E aí, qual é o poder de Deus?
Qual é o limite para o poder de Deus? Não há limites para esse poder. É interessante que em Efésios mesmo, no capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo vai falar sobre a supremacia do poder de Deus, e ele vai falar que esse poder de Deus é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então imagina que limites há para o poder de Deus? Não há limites. Por isso vale a pena orar. Continue a orar, persevere em oração. Coloque diante de Deus aquilo que aflige sua alma. As aflições da alma precisam ser colocadas diante de Deus, porque não há impossibilidades para Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Seu poder vai além de tudo. Seu poder é ilimitado. Glória a Deus. Ana perseverou na oração. A segunda coisa que a fé da Ana levou Ana a perseverar é que Ana, o texto diz aqui, 1 Samuel, capítulo 1, que a Ana, depois da sua oração, ela se levanta e ela adora a Deus. Olha só, versículo 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, e depois voltaram para casa em Ramá. Então, o versículo 19 diz que Ana e sua família adoraram a Deus. Ana adorou a Deus mesmo diante daqueles problemas que ela enfrentava. Ana adorou a Deus mesmo diante da frustração de não poder ser mãe. Ana adorou a Deus mesmo diante do peso que ela carregava, de se sentir amaldiçoada por Deus. Ana adorou a Deus mesmo que o inimigo zombasse dela. Quando Penina zombava dela, era Satanás, era o inimigo instigando Penina a zombar de Ana. Mesmo diante da zombaria do inimigo, Ana adorou a Deus. Ana adorou a Deus, mesmo que os próprios sacerdotes, os próprios líderes espirituais daquela época, Ofni e Finéias, não ouvissem mais a Deus, não percebessem mais a voz de Deus. O próprio Eli, o sumo sacerdote, não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Mas mesmo diante daquele caos espiritual, Ana adorou a Deus, mesmo que ela não ouvisse Deus falar. Ela continuou, mesmo diante do aparente silêncio de Deus. Ana continuou a adorar a Deus, porque Ana nos ensina, meus irmãos, que a adoração não tem a ver com as circunstâncias. Tem muita gente que adora quando está feliz, quando tudo vai bem. Mas a adoração e louvor a Deus não tem a ver com as circunstâncias. Adoração e louvor a Deus tem a ver com aquilo que Deus fez aqui dentro da nossa alma, dentro do nosso íntimo, do nosso interior, do nosso coração. Tem a ver com o milagre que Deus fez dentro de nós. Não tem a ver com as coisas externas. Adoração não é fruto de coisas externas, não é fruto de bênçãos externas que recebemos de Deus, mas a adoração é fruto de salvação, de gente que experimentou a salvação. O meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome, ou seja, é de lábios que confessam Jesus e foram salvos por Jesus, porque se você foi salvo em Jesus, o que aconteceu foi dentro de você. E o que está aqui do lado de fora não tem poder para atingir o que está aqui dentro de você, se você está em Jesus. É por isso que Paulo e Silas, quando estão de Filipos, após apanharem feio, à meia-noite, numa prisão fedorenta, amarrados, suas pernas amarradas. Motivo, se você olhar, motivo externo nenhum para adorar, mas adoram a Deus. Adoram a Deus por quê? Por que adoram a Deus, mesmo com aquela situação aparentemente contrária e adversa a eles? Eles adoram porque o que Deus fez na vida deles foi dentro deles. O inimigo não pode tirar o que Deus fez dentro de nós. E aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não nos toca em que sentido?
Olha o que o texto diz: aquele que é nascido de Deus. O milagre do novo nascimento, o milagre da regeneração, a salvação em Cristo Jesus, que ele operou em você, o diabo não pode desfazer. É por isso que é possível adorar a Deus, é por isso que é possível continuar adorando quando tudo vai mal. Quando tudo vai mal, é possível adorar, porque o milagre que Deus fez foi dentro de nós. Se tem uma coisa que o maligno não pode nos tocar, é dentro de nós. Quando o diabo toca na vida de Jó, ele tira a família, ele tira o sustento, ele tira a finança, ele tira afetos, ele tira tudo, quase tudo da vida de Jó, mas ele não consegue tirar de Jó a sua fé em Deus. Ele não consegue tirar de Jó a adoração. Jó, ele rasga a sua roupa, ele rasga as suas vestes, ele se joga no chão em sinal de humilhação e adora a Deus. Ele continua adorando, porque a adoração não tem a ver com o que está do lado de fora, com as situações à nossa volta, tem a ver com o que Deus fez dentro de nós. Por isso, continue adorando a Deus. Continue adorando, continue louvando, acorde, cante louvores, adore ao Senhor. Tá sofrendo, já disse a Cassiane, né? Louve, tá chorando, louve, não importa, louve, porque o seu louvor invade o céu. A sua adoração toca o coração do Pai, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, persevere na adoração. Não pare de adorar, não pare de louvar o nome do Senhor. Mas, pastor, eu estou sofrendo, estou desempregado, estou isso, eu estou aquilo, minha alma está amargurada como a Diana. Adore ao Senhor. Não permita que nada tire teu foco da adoração. Adore ao Senhor, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Terceira característica da vida da Ana, que ajuda a gente a entender o que a fé de Ana leva ela a perseverar em Deus. Levou ela a perseverar na oração, levou ela a perseverar na adoração e levou ela a perseverar no seu sonho. Ana sonhou, e não apenas sonhou, ela perseverou, ela perseguiu o seu sonho, até que esse sonho se tornasse realidade. O sonho da Ana era um sonho de ser mãe. A Bíblia diz em Atos, capítulo 2, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O cumprimento de Atos 2 é o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Joel. Deus havia dito a Joel que nos últimos dias, naqueles dias, né? E é interessante esses últimos dias na Bíblia, porque últimos dias sempre representam dias significativos, dias importantíssimos. E naqueles últimos dias, no dia em que o reino de Deus foi inaugurado através da vinda de Jesus, é nesses últimos dias, o Joel está falando desses últimos dias, do dia em que o reino de Deus chega até nós. Quando Jesus pisa nessa terra, o reino de Deus chega com ele, né? O reino de Deus ele começa a dar-se a conhecer. O reino de Deus vai se espalhando por toda a terra, através da vinda e da mensagem de Jesus, na sua primeira vinda. Mas após a sua ressurreição, Jesus é assunto aos céus, ele volta para os céus. E ali em Atos capítulo 1, ele diz, os anjos dizem que aquele Senhor que subiu um dia voltará. Mas esse Jesus deixou uma promessa. A promessa de que nós receberíamos poder, virtude, dunamis, ao descer sobre nós o Espírito Santo. Ele reafirma a promessa de Joel. Ele está dando um sim para a promessa que ele havia feito lá atrás, através da vida do profeta Joel, dizendo que derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E quando ele derrama, um dos sinais, Joel vai dizer que os sinais são visões, sonhos. Ele diz, vossos filhos profetizarão. Então haveria a palavra de Deus, haveria sonhos e haveriam visões. O sinal do derramamento do Espírito sobre a nossa vida é que somos pessoas que sonham. Pessoas que têm o Espírito Santo sobre si. São pessoas que
sonham um sonho de Deus, que sonham sonhos gerados por Deus. Deus planta sonhos em nosso coração. Eu lembro no dia da minha conversão, dezembro de 1999, na varanda da casa da tia Leda, no culto, o pastor estava pregando, ele disse o seguinte: Deus planta sonhos no nosso coração. Alguns sonhos foram Deus que plantou no nosso coração. Para quê? Para que ele realize, e ao realizar esse sonho, ele vai fortalecendo nossa fé, para que a gente permaneça nele. Mas o mais importante, disse aquele pastor, guarda o contato com o teu Salvador. Continua perseverando no teu sonho. Continue lutando pelos teus sonhos. Continue apresentando eles a Deus. Porque talvez o sonho que você tenha seja um sonho que Deus plantou no seu coração. Como é que eu sei que o sonho que eu tenho foi Deus que plantou no meu coração? A Ana responde para a gente. A Ana nos diz como saber se o sonho que sonhamos vem da parte de Deus. Olha o que diz o texto, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Essa mulher sonha e diz: Senhor, o sonho não é para mim. O sonho é para ti. Eu vou gerar para ti. Eu vou gerar filhos para devolver ao Senhor. Eu vou gerar um filho que vai te servir. Como é que eu sei que o sonho é de Deus? Que os sonhos que eu sonho são de Deus? Quando eu ofereço eles a Deus. Quando eu sonho para a glória. Quando aquilo que desejo, quando aquilo que eu almejo vai trazer glória para o nome de Deus. E Deus foi tão generoso em responder a oração da Ana e realizar o sonho da Ana, sabe por quê? O sonho da Ana era também o sonho de Deus. Porque Deus sempre deseja falar ao coração do ser humano. Mas naquele período, lembra? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Não havia quem ouvisse a voz de Deus, por isso a palavra de Deus era rara e as visões muito raras. Não havia quem Deus encontrasse para ouvir a sua voz. E Deus desejava, Deus estava desejoso de alguém que pudesse ouvir a sua voz. E sabe quem é que volta a ouvir a voz de Deus e levar Israel para o trilho, para o caminho de Deus? O fruto do ventre da Ana, Samuel. Samuel nasce, Deus se lembra da Ana, cura sua esterilidade, o sonho dela é realizado, ela devolve um menino para Deus, o menino é criado junto com o sacerdote Eli, e Deus irrompe o silêncio, Deus irrompe o silêncio, Deus invade a história de Israel, Deus entra na história, Deus age na história e fala, e esse menino gerado por aquela mulher ouve a voz de Deus, se torna o sacerdote, o juiz, o profeta, que traz o povo de Deus para o trilho novamente, para os caminhos do Senhor. Por isso vale a pena sonhar, vale a pena colocar diante de Deus nossos sonhos, sabe por quê? Porque Deus pega os nossos sonhos e usa para a glória dele. Deus usa nossos sonhos para que o nome dele seja glorificado. Por isso, se você é uma pessoa nascida de novo, né, regenerada, cheia do Espírito Santo, você precisa sonhar, você precisa de sonhos, porque Joel disse que os sinais seriam a profecia, o sonho e a visão. Então sonhe, sonhe os sonhos de Deus. Não deixe de sonhar. Apresente para Deus teus sonhos. Faça como essa mulher. Seja uma sonhadora, seja um sonhador. Que Deus abençoe sua vida, que Ele realize seus sonhos, porque Deus quer usar seus sonhos para abençoar muita gente. Foi assim na vida de José. José, filho de Jacó, quando já
viu seus sonhos realizados, porque ele havia sonhado que seria grande, e ele se tornou governador do Egito. E quando o sonho de José se realiza, então ele leva a sua família para morar ali junto com ele no Egito. A Bíblia vai dizer que o pai deles, Jacó, morreu, e os irmãos de José estão com medo de José se vingarem dele, né? De cantar: minha vitória hoje tem sabor de mel, minha vingança hoje tem sabor de mel. Agora vocês vão ver, papai morreu, agora vocês vão se ver comigo. Mas não, José era crente de verdade. E aí, mas os seus irmãos, com medo disso, eles vão até José com uma mentira, porque eles combinaram: vamos dizer para José que o papai mandou ele nos perdoar. Essa história está lá em Gênesis capítulo 50, você pode ver depois. E quando eles chegam diante de José, eles dizem para José: papai mandou você perdoar a gente. E aí José, ele abraça os seus irmãos, com seus irmãos, e ele diz assim: acaso estaria eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E aí ele diz para que Deus realiza o sonho dele. Ele diz: Deus me trouxe para cá para preservar, para salvar muitas vidas. O sonho não era um sonho simplesmente para ele, mas era um sonho que Deus podia usar para abençoar muitas vidas. Sonhos de Deus, porque Deus quer usar teus sonhos para abençoar muitas vidas. Um beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida. Seja como Ana, que a gente aprenda essa lição no dia de hoje. Essa mãe extraordinária, que a gente aprenda a história dessa mulher extraordinária, que a gente aprenda com ela. Permaneça em Deus. Tenha uma fé que te faz permanecer em Deus, perseverando na oração, perseverando na adoração e perseverando em seguir seus sonhos, porque Deus é um Deus que planta sonhos no nosso coração para abençoar muitas vidas. Um beijo, que Deus abençoe sua vida, seu coração. Não pare de orar, não pare de adorar, não pare de sonhar. Deus abençoe seu coração, sua vida. Feliz Dia das Mães para nossas mães e que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa manhã em tua presença. Feliz em poder partilhar a tua palavra e ouvir tua voz. Minha oração é que o Senhor plante sonho no coração de cada um que está conosco nessa manhã, recebendo da tua palavra. Que os sonhos de Deus sejam plantados em cada coração. Derrama o teu Espírito, é o teu Espírito quem nos faz sonhar os teus sonhos. Enche-nos do teu Espírito Santo, de maneira que a gente venha a sonhar sonhos que glorifiquem o teu nome. Nos faça perseverante na oração. Nos ajude a adorar, a ser perseverante na adoração. Mesmo que a tristeza venha sobre nós, a angústia, a aflição, que a gente persevere adorando o teu nome. Porque o que o Senhor fez aqui dentro da gente, o diabo e nem o inferno inteiro pode desfazer. Grande foi a obra que o Senhor realizou dentro de nós. Não há quem desfaça. Por isso nos ajude sempre a olharmos para Ti, porque ao olhar para Ti encontraremos sempre motivos para Te adorar. Louvado seja o Teu nome. Abençoa cada mãe nesse momento. Pai, eu oro pelas nossas igrejas, eu oro pela igreja, nossa igreja mãe, pelo pastor Vanderlei, oro pela família dele, que a tua graça esteja sobre ele nesse momento. Oro pelos presbíteros, pelos diáconos, diaconisa, por cada líder de departamento, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Oro aqui pela nossa congregação Vive Esperança em Campo Grande, sobre a minha vida, minha família, minha casa, a tua bênção me orienta, me abençoa a conduzir o teu povo. Abençoa, Senhor, nossos presbíteros, nosso diácono, nossas diaconisas, nossos líderes de departamento, que a tua graça esteja sobre nós aqui, sobre cada igreja espalhada por esse canto da terra, sobre cada missionário, missionária que prega o evangelho de Jesus. Nós oramos
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Você que está com a gente aí até agora, um feliz Dia das Mães para as mães. Desculpe aí se eu tomei seu tempo, mamãe, mas eu espero que você não vá para a cozinha, né? Se vá, desculpe aí se eu atrasei seu almoço. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço, minha sogra Sandra, irmã Jéssica, irmã Maria Madalena, presbítero Wagner, irmã Marta, irmã Sueli, irmã Kátia, Eloa, Vânia, presbítero Paulo, que tem nos abençoado aí, sempre com uma palavra de Deus ao nosso coração. Irmã Aline, Deus abençoe, tá bom? Vânia, Gleides, irmão Lau, diaconisa Palmira. Tô esquecendo alguém, gente? Me ajuda aí. Deus abençoe a vida de vocês de maneira abundante. Irmã Edilce, Tatinha, Deus abençoe. Tiago Wilson, Deus abençoe a vida de vocês. Um bom domingo. Um beijo no coração. Logo mais às 19 horas, na fanpage EC de Vila Norma, o nosso culto online com o nosso pastor Vanderlei. Um bom domingo e um feliz Dia das Mães. Beijo.